Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, bom dia para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição desta sexta-feira, sextou, 16 de dezembro de 2022. Já para falar da grande decisão da Copa do Mundo. Aliás, teremos duas decisões, né? Amanhã, a partir do meio-dia, transmissão aqui na CBN Campinas, nós teremos a decisão do terceiro lugar entre Marrocos e Croácia, e no domingo, também meio-dia, a grande final Argentina e França. Mbappé de um lado, Lionel Messi do outro, sem dúvida nenhuma, um grande jogo. E a gente vai saber as informações da Argentina, os hermanos, com Guilherme Pradella. A torcida da Argentina está em contagem regressiva. No próximo domingo, ao meio-dia, a bola vai rolar no estádio Lusail para a grande final da Copa do Mundo contra a França. Duas seleções buscando o tricampeonato. Mas para os argentinos, além do título, vale também voltar a erguer a taça depois de 36 anos. E nesta quinta-feira, começou efetivamente a preparação do time depois de folgarem na última quarta-feira. Lionel Messi, que havia sentido um problema na coxa durante o jogo contra a Croácia, não participou do trabalho com os companheiros. O camisa 10, o meia Rodrigo De Paul e o goleiro Emiliano Martinez permaneceram na academia. Papo Gomes, desfalque na semifinal, também ficou fora do trabalho de campo. Até agora, Messi, Dibu Martínez e Otamendi foram os únicos jogadores que atuaram os 90 minutos de todas as partidas do Mundial. Na sessão comandada pelo técnico Lionel Scaloni, Ángel Di Maria treinou normalmente e mostrou que está 100% recuperado para o jogo de domingo. Além do camisa 11, o treinamento contou com os atletas que iniciaram o duelo contra a Croácia no banco de reservas, além de Marcos Acunha e Montiel, que não jogaram por conta de suspensão. Existe a possibilidade dos dois voltarem ao time titular. Apesar dessa concentração total visando a final, a Argentina teve uma visita ilustre. O ex-atacante Kun Agüero, que tem participado muito dos bastidores da Argentina nesse Mundial e que foi até o gramado, colocou roupa de treinamento e brincou que iria participar da atividade. Agüero se aposentou há um ano após ter apresentado problemas cardíacos. Ele foi, inclusive, campeão da Copa América de 2021 do Brasil. Nesta sexta-feira, a Argentina vai realizar um treinamento fechado. No sábado, véspera da partida, Lionel Scaloni e mais um jogador vão participar de uma coletiva de imprensa e, na sequência, realizar o último ensaio antes do confronto contra a França. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Guilherme Pradella. E pelos lados da França, também treinamentos em 2 períodos nesta sexta-feira. Amanhã, o último trabalho pela manhã. E aí no estádio Lusail no domingo, a grande decisão. E o pessoal adora, né? Levantar uma polêmica recente e tal. E voltaram a discutir aquela declaração de Kylian Mbappé de que as seleções sul-americanas, elas estão abaixo das europeias e tudo mais. Aí estão dizendo que vamos ver se no domingo ele vai continuar dizendo isso, se a Argentina for campeã. Gente, ele não falou nenhuma bobagem. Ué, se a gente pegar as últimas 5 Copas do Mundo, o Mbappé, aliás, Mbappé, com a idade que ele tem, ele só viu o europeu sendo campeão da Copa do Mundo. Então, ele tá mais do que certo. Certo, Carlão de Freitas? Bom dia. Bom dia, Rafa Pio. Bom dia ao ouvinte do CBN Esporte, primeira edição. Concordo em gênero, número e grau com você.
Hoje o futebol europeu está à frente, economicamente muito mais saudável, né, do que o futebol sul-americano. Acho que é o próprio continente, né? O continente aqui, nós da América do Sul, sofremos muito com a desigualdade social, todos os problemas, né, que a nossa sociedade acaba enfrentando. E hoje também me deparei, e foi a notícia, né, do dia, na entrevista do Gianni Infantino, sobre o Mundial de Clubes, né? 2025. Mas eu acho que se a FIFA não... E não é interesse da FIFA, muito menos da UEFA, mas eu acho que se essas duas entidades não regularizarem a situação dos estrangeiros na Europa, por exemplo, o Real Madrid com um time de estrangeiros, o Paris Saint-Germain com um time de estrangeiros, não tem por que nem criar esse Mundial, não tem. Sinceramente, não tem por quê. Hoje a diferença é muito grande. Antigamente nós conseguíamos enfrentar porque havia um limite de estrangeiros. Hoje não, hoje está tudo aberto, né? Quem é europeu já consegue jogar como se não fosse um estrangeiro. Então não sei por que a criação desse Mundial. Acho a ideia legal, mas neste sistema acabou para a América do Sul. Não tem como. Não tem. É um outro esporte que eles praticam lá na Europa. Para quem não acompanhou, Gianni Infantino, aliás, entrevista em que ele divulgou um monte de novidade, né? Porque primeira novidade, Mundial de Clubes 2023 finalmente está marcado entre os dias 1 e 11 de fevereiro. O Carlão, falta menos de 2 meses e não tinha nem sede ainda. Agora pelo menos já tem sede. Flamengo e Real Madrid estarão lá. Com o Real Madrid em dúvida se manda time titular ou não, porque tem Champions pela frente, joga dia 21 contra o Liverpool, quer dizer, então não sabe se manda. Pra eles também o Mundial da forma com que é disputado então, só agora me veio uma ideia aqui, né, me bateu uma luz. Vamos aqui. ligar para Infantino. Ou então, para o Mundial... Eu acho, então a FIFA poderia restringir o número de estrangeiros para não mexer no Champions League e tal, mas para o Mundial. Porque não tem como. O nosso último título foi com o Corinthians, na Bacia das Almas, Cássio com 7 braços para defender, sabe? Aquele drama, São Paulo com o Liverpool, 2012, já tem 10 anos. 10 anos. E detalhe, gente, com o Mundial hoje em dia sendo disputado todos os anos. A partir desse Mundial de 2025, a gente vai ter Mundial de clubes a cada 4 anos, assim como é a Copa do Mundo. E aí a ideia da FIFA é... Igual a Copa do Mundo hoje, são 32 times, seriam 12 europeus. Qual é a chance, com 12 europeus, de um sul-americano ser campeão? Nenhuma, Carlão. Nenhuma. Porque você tem que classificar na primeira fase, até aí tudo bem. Aí depois tem que passar por oitavas, por quartas, por semi e ser campeão. Não tem jeito. Resumidamente, é mais ou menos o que os africanos sofrem hoje na Copa do Mundo. Sem dúvida. É mais ou menos aí isso. Aí você tem que comemorar, e eles têm que comemorar mesmo, foi um feito que Marrocos fez, mas você comemora uma ida semifinal. A semifinal, disputa mas que de terceiro lugar. Nós lugar. Da América do Sul é muito pouco, muito. Né? Pô, nós somos acostumados a títulos, mas com esse formato, com essa política, não é quase impossível, não. É impossível a gente ganhar um campeonato mundial de clubes. Não dá pra imaginar. Mesmo um Flamengo, um Palmeiras, que tem os times que tem, não teriam condições de serem campeões. Mas voltando ao assunto decisão, Carlão, fácil a pergunta. França ou Argentina? Ai, Pio, não é tão fácil, não. Eu acho que time por time, a França é melhor. Eu vejo a França com uma possibilidade maior. Se a gente for fazer aquela famosa comparação peça por peça, né? Pio, do goleiro ao ponto esquerdo. Mas isso é coisa de teoria, sabe? Aquela, o favorito mas 51-49, é muito igual. A Argentina vem numa crescente desde o primeiro jogo, em que ela perde para a Arábia Saudita, ali parece que foi um start, né? Sim. Para o técnico Scaloni realizar várias mudanças, para o Messi assumir a responsabilidade, para os meninos serem aí promovidos à titularidade. A Argentina veio crescendo, a torcida veio junto, abraçando a causa, e a França já vem com a regularidade, já era esperada até essa campanha da França. Mas muito equilíbrio, eu acho que a França um degrauzinho acima, mas... O coração quer que a Argentina vença, não só em virtude do Messi, mas eu sou um fã do futebol argentino, que é rivalidade. Eu sou admirador do futebol e gosto do futebol argentino. Eu queria que a Argentina fosse campeã, mas racionalmente eu acredito mais na França. E aquela história, né? Vontade também ganha jogo. Faz diferença. E os argentinos, eles estão jogando essa Copa do Mundo como se fosse... E outra, né, Pio? O argentino, ele tem como característica... Ele já é dramático, né? Isso. Ele é dramático. O tango é dramático, a cultura argentina
Argentina é dramática, tudo eles levam, aquele sofrimento, né? E esse Mundial calha muito com essa cultura argentina. Então eles não têm Diego Maradona. A música da torcida da Argentina é que o Diego Maradona está ao lado de Dom Diego e Dona Lota, né? Dona Lota, que é a mãe de Diego, torcendo para Lionel Messi. As Malvinas, os meninos das Malvinas, né? Que morreram lá na guerra contra a Inglaterra. Então eles criam todo um cenário dramático. E parece que nesse ano tá tudo se encaixando, né? Por mais que... Até a derrota na estreia entra no drama. Claro, porque talvez se tivesse vencido por 1-0, a Argentina já teria parado nas oitavas. Isso. Então todo esse drama se encaixa aí com esse eventual título da Argentina, com Dom Diego lá abençoando do céu. É assim que a gente esteja lá, né? Olha só, que ele esteja lá, mas esse dramalhão argentino, eles adoram isso e tá tudo dando certo, sem Diego, mas Diego abençoando, e vamos lá, vamos ver essa comparação com o Messi, seria bacana, gente. O contexto seria legal pra sem dúvida nenhuma. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem os nossos times, o Vôlei Renata, Guarani e Ponte aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E continua a saga dos clubes brasileiros no Campeonato Mundial, que dessa vez está acontecendo o Campeonato Mundial Feminino. E ontem foi a vez do Minas ser derrotado. Aliás, na estreia, a equipe mineira, jogando lá em Betim, acabou perdendo por 3-1 para a equipe do Sarsfield, que inclusive jogou contra o Vôlei Renata. O Vôlei Renata que volta às quadras amanhã, sábado, a partir das 9 horas da noite, com transmissão da CBN Campinas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
11h48, de volta com o CBN Esportes, agora para falar dos nossos clubes, começando com as notícias do Guarani. Mais alguma novidade pelos lados do Brinco de Ouro, Júlio Nascimento? Muito bem, Pio, chegando com informações do Guarani, muitas notícias hoje pelos lados do Bugre e começamos com mais uma apresentação. O Guarani tem anunciado em média pelo menos 2 reforços por dia e apresentou o zagueiro Alan Santos, que terá um papel muito fundamental nesse time. O Alan Santos, que foi capitão do Vitória no acesso da Série C, trabalhou com o Rodrigo Pastana no Clube Baiano. O Alan Santos jogou com o Neymar no Santos, jogou no Atlético Mineiro também e agora será uma das opções defensivas da equipe do Guarani. Fé em Deus, esse ano eu vim com muita alegria e entusiasmo para o Guarani, para o meu terceiro acesso, né? Ano passado a gente teve acesso da Série C para B e eu já tive da Série B para A com a Chapecoense sendo campeão e pretendo entregar tudo o que eu puder em termo, né, profissional, em termo físico, para que o Guarani possa exercer esse acesso que tanto espera, porque esse ano eu acompanhei, bateu na porta. Se tivesse um pouco mais de jogos, com certeza eu conseguiria. E além do Mousa, né, que também já tem feito vários trabalhos bons, né, na Série B, CSA, enfim. Esse setor de defesa, né, Pio, é um dos que mais terão mudanças no elenco do Guarani para a próxima temporada, né? O Guarani teve aí as saídas do Ronaldo Alves, do Derlan, do João Vitor, mas o Alan Santos, ao lado do Lucão e do Luciano Castan, são novas opções para o técnico Moser. Em relação a notícias nos bastidores do clube, o Guarani fez uma prorrogação de empréstimo do Nicolas Careca até o dia 31 de dezembro. Mas, Júlio, 31 de dezembro é em 2 semanas. Exatamente, ele vai passar por um período de avaliação. O Nicolas Careca, que participou de 22 jogos do Guarani na última temporada, mas ele teve alguns problemas físicos no segundo turno, então a comissão técnica quer avaliar se o jogador está em condições plenas para jogar em 2023 sem nenhum problema. A tendência é que o Nicolas Careca renove o contrato, ele pertence ao CRB, será emprestado por mais uma temporada e seja uma opção para o sistema ofensivo, principalmente se o Yuri Tanque deixar o clube. O Yuri Tanque tem aí o seu futuro indefinido, assim como o Bidu. Então a tendência é mesmo que ele permaneça no elenco do Guarani. E uma outra informação muito comemorada nos bastidores, Pio, é que o Guarani tem novo patrocinador master. Uma empresa de casa de apostas vai desembolsar, segundo a apuração da reportagem, 2 milhões de reais por um contrato de 1 ano para estampar a frente da camisa aí do Guarani, a nova camisa. Então o Bugre tem novo patrocinador master, é uma empresa, uma marca de aposta, de casa de apostas que vai estampar a camisa do Guarani. Uma notícia muito comemorada, nesse que deve ser um dos maiores contratos aí ao lado de outras empresas que investiram no Guarani nesse século, deve ser aí o maior patrocínio do Guarani, principalmente no que se refere aos anos recentes, e por isso acaba colaborando também na saúde financeira do clube, né, Pio? Sem dúvida, Júlio Nascimento. Só que aquela história, Carlão, há de se comemorar por ser a maior dos últimos anos, ok. Só que, gente, a gente tá falando de menos de 200 mil reais por mês, porque são 2 milhões no ano. Para ser o patrocinador master, 180 mil reais por mês para ser master, não é nada, Carlão. E aquela coisa, né? É isso ou nada, né? É isso ou nada. É isso ou nada. Nós criticamos frequentemente, né, dioturnamente os nossos dirigentes na montagem das equipes e tal, porque às vezes também a gente imagina um Guarani de 94, um Guarani de Série A, mesma situação de Ponte Preta, né? Mas agora, não atuando do lado do dirigente, mas uma visão um pouco mais comedida, assim. É difícil fazer futebol em Campinas. Nossa. Porque nós aqui de Campinas, nós somos acostumados a coisas boas, né? Pelo menos até os anos 2000, aí com lampejo de Guarani, lampejo de Ponte Preta, de lá pra cá, né? Com o final de Sul-Americana, final de Paulista e tal. Mas até os anos 2000 nós éramos Série A, né? Coisa mais ou menos nesse sentido. Então a nossa cobrança é relacionada a isso. Só que a gente não percebe que as verbas diminuíram, os grandes estão gigantescos, né? As verbas para eles são verbas cada vez maiores. Cada vez maiores, a diferença é abissal. E você manter um Guarani numa Série A ou numa Série B ou numa Série A1 de Paulista é muito difícil, muito difícil. Porque nós aqui em Campinas, nós não vendemos camisas,
Os nossos estádios não são atrativos, é complicado para o torcedor ir no campo. Hoje ficou difícil, você não tem mais a mesma facilidade em deslocamento, Campinas ficou grande, trânsito, outras coisas. O cara que mora na periferia e vem até o Brinco de Ouro é difícil, gasta uma barbaridade. Então, o futebol campineiro hoje, não vou dizer que ele ficou inviável, mas ficou muito difícil. Eu digo assim, em deixar o futebol campineiro naquele patamar que a gente deseja, que a gente anseia, que é uma Série A, que é uma Série A1 de Paulista, hoje ficou muito complicado. Daí quando aparece um patrocínio desse, embora seja um valor pequeno, você tem que, além de abraçar, você tem que comemorar, né? Porque realmente está difícil fazer futebol, mas eu concordo com você. Se levarmos em conta a tradição do Guarani, o peso da camisa, a história, o tamanho da torcida, é um valor pequeno. Mas é o que tem, né? É o que tem pra hoje, e é o que tem que se comemorar. Intervalo, daqui a pouco a gente fala da Ponte. Será que com notícias menos piores? CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. – 11h55, informações da Macaca, Júlio Nascimento. Vamos lá, Pio, atualizando informações da Ponte Preta. Essa semana tem sido uma semana muito agitada nos lados da Macaca. Segue o imbróglio envolvendo o Alisson. Ontem, uma decisão da 7ª Vara do Trabalho de Campinas favorável ao jogador que rescindiu o contrato com a Ponte Preta, viajou para Belo Horizonte e deve ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Talvez esse anúncio até seja adiado. O Cruzeiro tem anunciado aí reforços durante a semana: Igor Formiga, ex-Ponte Preta, Matheus Vital e Ramiro, ex-Corinthians. Tem o Alisson na lista de interesses, mas a Ponte Preta, no prazo de 15 dias, pode apresentar um recurso. Essa informação foi confirmada pelo presidente Marco Antônio Eberlin. Então a Ponte não desiste do Alisson. Ela vai brigar até as últimas instâncias pelo contrato do jogador. É uma situação muito parecida, Pio, muito parecida com o que viveu o Gustavo Scarpa ao sair do Fluminense para se transferir ao Palmeiras. Até nós entrevistamos aqui durante a semana o Dr. João Felipe Artioli e ele deu um caminho que pode até ser a solução aí para os dois lados. Um acordo num valor bem menor do que a Ponte pretendia receber. É importante dizer que o Atlético Paranaense foi o time que mais sinalizou e se aproximou de uma proposta oficial, mas foram apenas sondagens. O Atlético apontou o valor de 12 milhões, a Ponte não se interessou, então o time não chegou a fazer uma oferta pelo Alisson. E o Cruzeiro também não fez. Muito se tem dito nos bastidores que o Alisson acabou sendo influenciado pelos novos empresários. Isso gerou uma certa irritação também da diretoria da Ponte. E além desse problema com o Alisson, meia, tem o Alisson, atacante, que viria do Vila Nova. O problema é que a Ponte Preta teria que pagar um valor de aproximadamente R$60 mil ao jogador, que tem parte dos direitos econômicos dele. Esse valor seria pago inicialmente em janeiro. O jogador pediu o adiantamento para a presidência da Ponte Preta. O Eberlin aceitou pagar esse valor na segunda-feira, mas o procurador empresário do Alisson apareceu e também queria uma participação. O empresário não teria uma participação porque a negociação foi feita direta com o jogador e com o Vila Nova. O empresário pediu um valor, a diretoria da Ponte acabou se irritando com esse pedido. Foi até sugerido um pagamento menor do que o empresário queria, de forma parcelada a partir de janeiro. O empresário não gostou, então o empréstimo do Alisson, que foi confirmado como reforço na quarta-feira, deve ser cancelado. A Ponte vai em busca de outro jogador, inclusive pode até retomar as negociações com o Pablo Diego que estava sendo disputado pela Ponte e também pelo Novo Horizontino. Então, são as notícias aí nos bastidores da Macaca. O torcedor muito preocupado também com a situação do Elvis. O Elvis hoje treinou normalmente e, pelo menos o que eu tenho de informação, é que o Elvis só sairia se aparecesse uma grande proposta da Série A ou do exterior. Pelo menos neste momento, depois de resolver assuntos pessoais, o Elvis está mantido no elenco da Ponte. Mas claro que essa semana tem sido uma semana bem trabalhosa para a diretoria da Macaca.
Nossa, muito trabalhosa e de furos na água, né? Que pelo amor de Deus, Carlão, agora essa do Alisson não deve vir mais, quer dizer, o que se conversa antes não consegue manter e a coisa vai por água abaixo. E tudo envolve a questão financeira, né? Tudo envolve a questão financeira. O Alisson, como ele não chegou, então... Certo, mas é só uma amostra do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Agora, o do Elvis, é normal essa expectativa, porque o jogador deve ter trucado a diretoria, o técnico Hélio dos Anjos, né? Porque o Elvis é um cara que tem mercado de Série A1 de Paulista. Não falo em grandes equipes, mas tirando os grandes de São Paulo e o Red Bull Bragantino, ele tem espaço em qualquer clube. Então, é um cara que tem muito mercado. Então, eu acredito que ele trocou os caras. Fala, viu, gente? E aí? Eu estou ficando com um projeto, com uma expectativa, com a base do ano passado, que terminou de uma maneira regular a Série B. Agora, começa sem Luca, Formiga tá indo embora, o Alisson tá indo embora da maneira que está saindo, financeiramente o time passa por problemas, o clube passa por problemas, então ele deve ter trucado. Por isso que fica a expectativa. Enquanto o Elvis não entrar em campo... Eu prefiro aguardar. Pelo menos tá treinando. E aí tem aquela coisa também, né? Os caras olham que a Ponte deu um jeito de pagar o Alisson, fala se vocês deram um jeito de pagar o Alisson. Cara, isso mesmo. O cara pensa, mas na pressa vocês não conseguiram então, aí o montante? Agora arrumam pra gente. Pelo amor de Deus. Carlão, até as 4. Até as 4, Piozinho. Estamos voltando à vida normal. Vida normal. Com ressaca de Copa do Mundo. Preparação pro 2023. Nossa Senhora. Vamos lá. Que promete. A gente Alô, volta. Rio Claro! Nossa Senhora. Vai ser pequeno. A gente volta às 4. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento